Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre queda de pelo. Você consegue identificar no seu cão ou gato quando a queda de pelo é normal, é esperada ou quando ela pode indicar algum problema? Então eu vou ajudar vocês com isso hoje. Para a gente entender o que não é normal, primeiro a gente precisa saber o que é o normal. Então, primeiro, a gente tem uma troca fisiológica em algumas raças. Vou dar um exemplo aqui do Spitz, tá? Porque tem bastante aí na rua, vocês vão conseguir identificar. Depois de ouvir esse podcast, vocês vão olhar e vão saber se aquele cão tá numa troca fisiológica ou não. Então, essa troca acontece quando eles estão mais ou menos com 4 ou 5 meses de idade, quando eles iniciam o passeio, né, depois do ciclo vacinal, e você começa a perceber que o pelo tá mais murchinho, e principalmente pela testinha ali, começa a ficar um pelo mais baixinho, não fica mais aquele pelo cheio, né, aquela bolinha de pelo que era o filhote. Então, o pessoal brinca até, os clientes brincam, tá ficando carequinha. Mas assim, você vê o pelo mais baixo, mas você não vê falhas de pelo. Você não consegue enxergar a pele desse animal, tá? Então isso é uma troca fisiológica, é normal. Outra troca que é normal acontecer é a queda de pelo nas trocas de estação. Então, principalmente do inverno para primavera, né? Então o pelo cai bastante para preparar esse animal para as estações mais quentes. E depois na entrada do outono, que esse pelo mais fino cai e dá lugar a um pelo mais grosso, preparando para as estações mais frias, tá? Então, isso também é normal. Então, durante as trocas de estação, é normal você perceber mais queda de pelo na casa, na escovação, nas roupas, no sofá, enfim. Você vai ver mais pelo pela casa, tá? E, falando nisso, o quanto é normal cair de pelo na casa, na roupa, na escova? Isso depende muito de cada raça e de cada indivíduo. Tá? Então, alguns cães, por exemplo, Maltese, York, você não vai ver pelo pela casa. O pelo que você vai perceber que tá caindo, entre aspas, é na escovação. Então, você não vai ver na sua roupa, você não vai ver pela casa, tá? Agora, outros cães, por exemplo, Golden, ou os cães de pelo curto, Beagle, você percebe, além de sair pelo na escovação, você percebe no sofá, você encosta no cão, fica na tua roupa, tá? Então, isso é o normal para aquela raça. Mas você tem que saber também o que é normal para aquele indivíduo. Então, se você escova seu cão todo dia, você sabe o quanto é normal sair de pelo todo dia. Se essa quantidade aumentar muito e a gente não tiver em época de troca de estação, talvez seja um indício de problema. Mas quais são as características que nos levam a preocupar quando essa queda de pelo está muito intensa? Então, quando essa queda de pelo faz falhas no pelo, então o corpo está todinho coberto por pelo, mas uma outra região, você consegue ver a pele, tem um buraco ali sem pelo, isso não é normal. Outra coisa que não é normal, alteração na textura do pelo. Então, pelo que sempre foi macio, sempre foi brilhoso, ele fica um pelo áspero, opaco. Isso também não é normal. Descamação, quando a gente passa a mão no sentido contrário do pelo e ficam aquelas caspinhas brancas, também não é normal. Lesões de pele de qualquer tipo, sejam elas feridas, bolinhas brancas, bolinhas vermelhas, também não é normal e deve procurar um auxílio veterinário. Por quê? Elas podem indicar algumas doenças. Vou citar as mais comuns aqui, tá? Então, algumas doenças como sarnas, fungos, doenças hormonais, alterações nutricionais, alergias, todas essas doenças e mais um monte de outras podem causar essas alterações e uma queda de pelo mais intensa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, @VetsIncríveisPets. Obrigada, gente, e até a próxima.